Olá, pessoal. Esse aqui é mais um vídeo do nosso curso sobre teorias éticas e os animais humanos. E dessa vez nós vamos apresentar uma possibilidade de teoria ética que parece que não foi defendida enquanto teoria mesmo na história da filosofia, mas certamente é uma possibilidade interessante e várias pessoas se baseiam nesse critério no seu dia a dia, ainda que não seja uma teoria formal, então vale muito a pena a gente olhar para esse critério, né? Então, o que a gente vai abordar nesse vídeo é uma perspectiva que ela é centrada na quantidade de seres com vidas positivas, tá? E a gente vai ver também as diferenças entre esse tipo de perspectiva em relação ao chamado utilitarismo médio, que foi uma perspectiva que a gente não abordou ainda. Abordamos em outro vídeo o utilitarismo clássico, né, que é agregativo em relação àquilo que é o total agregado do que é positivo menos o total agregado daquilo que é negativo. Vamos apresentar aqui também o utilitarismo médio, vamos ver qual é a diferença do utilitarismo médio para o utilitarismo clássico e também as diferenças entre o utilitarismo médio e essa perspectiva centrada na quantidade de seres com vidas positivas, e vamos ver as implicações disso tudo em relação às nossas decisões que afetam os animais não humanos. Então vamos lá. Primeiro vamos começar apresentando o utilitarismo médio, né? Para quem não conhece ainda o utilitarismo clássico, tem um vídeo aqui, né, nesse mesmo curso, explicando o utilitarismo clássico e as implicações em relação aos animais não humanos. Bom, vou assumir aqui que vocês já conhecem bem o utilitarismo clássico e vamos ver qual é a diferença entre o utilitarismo clássico e o utilitarismo médio. Veja, isso tudo ainda é diferente do utilitarismo negativo, que a gente vai ver em outro vídeo. Vamos lá. Então, vamos ver diferenças entre o utilitarismo clássico e o utilitarismo médio. Então, vamos supor aqui que a gente tem dois mundos possíveis, tá? O mundo M1 e o mundo M2. No mundo M1, nós temos 1000 indivíduos com mais 99 de bem-estar, cada indivíduo, né? Então, cada indivíduo está bem, né? E todos eles têm mais 99. Então, se a gente vê aí qual é a soma total agregada do bem-estar, né? Então, a gente tem 99.000, que é 99 vezes 1000 indivíduos. E a gente tem como média, né, dessa situação 99, porque é os 99.000 dividido pela quantidade de indivíduos. Bom, nós temos aqui, depois, o mundo M2, que tem 100 indivíduos, veja, muito menos indivíduos, né? E cada um está com mais 100 de bem-estar. Né? Então, a gente tem um total agregado aqui de 10.000, né? Ou seja, porque são 100 indivíduos, né, vezes 100 de bem-estar de cada um. Então, temos um total agregado de 10.000. Só que nós temos uma média aqui maior do que a média do mundo M1, né, porque nós temos a média de 100, né, porque é 10.000 aí dividido por 100 indivíduos. Então, qual é a diferença, né? A diferença é que o utilitarismo clássico diria que o mundo M1 é melhor, porque o total agregado dele é muito maior. Né? E o utilitarismo médio diria que o mundo M2 é melhor, porque a média aqui é maior. Né? Então, veja que, enquanto o utilitarismo clássico prioriza uma situação que tem maior saldo total agregado, né? Por vezes, o utilitarismo médio vai dizer que é melhor uma situação que tem muito menos indivíduos, mas que o nível de bem-estar de cada um deles mais alto. Tá? Essa, basicamente, é a diferença entre o utilitarismo clássico e o utilitarismo médio. Tá? O utilitarismo médio vai dizer que é melhor, se a soma total agregada for maior, que é melhor um mundo com mais indivíduos, só que com cada um com nível de bem-estar menor. E o utilitarismo médio, né, vai dizer que é melhor um mundo com menos indivíduos, mas que cada um tem um nível de bem-estar maior. Bom, agora vamos ver a diferença, então, entre o utilitarismo médio e essa outra perspectiva que eu falei, que é centrada na quantidade de seres com vidas positivas. Então, vamos ver aqui um exemplo com números, né? Novamente, os números representam os níveis de bem-estar e as letras representam indivíduos, né? Então, S1 e S2 dizem respeito às duas situações, né? Então, nós temos aqui A, B, C e D são indivíduos diferentes, né? São todos indivíduos sencientes e, portanto, eles têm um bem-estar, ou seja, é possível que eles estejam se sentindo bem ou se sentindo mal. É possível que eles estejam felizes ou sofrendo. Os números positivos indicam que eles estão bem. E quanto maior o número,
melhor eles estão se sentindo. Por exemplo, mais 10 aqui é melhor do que mais 8. E os números negativos dizem respeito ao seu sofrimento. Quanto maior o número negativo, mais eles estão sofrendo. Então, por exemplo, esse aqui com menos 3 está sofrendo mais do que esse com menos 2. Então, nós temos uma primeira situação, que o indivíduo A está bem, né, com mais 10, e os indivíduos B, C e D estão sofrendo, né, o B com menos 1, C com menos 2, D com menos 3. Então, nessa primeira situação, a gente tem um sofrimento total agregado de menos 6, não, menos 3, menos 2, menos 1. E temos uma felicidade total de mais 10, que é só do individual. E a soma total agregada é de mais 4, né, mais 10 menos 6. A média é mais 1, né, porque a soma total é mais 4, temos 4 indivíduos, então a média é mais 1. Na situação S2, o indivíduo A está com mais 8, né? O indivíduo B, ele agora está bem, ele está com mais 2. E os indivíduos C e D estão sofrendo cada um com menos 3. Então, a gente tem um sofrimento total agregado também de menos 6, né? Menos 3, menos 3. Tá? E uma felicidade total também de mais 10, só que aqui é de 2 indivíduos. Ó, mais 2, mais 8. Tá? E nós temos, então, uma soma total agregada de mais 10 menos 6, que é igual à soma total agregada, né, da situação S1. Também temos a mesma média, né, porque se o total agregado é 4, temos 4 indivíduos, a média é mais 1. Qual é a diferença, então, do utilitarismo clássico e o utilitarismo médio para essa perspectiva que eu falei, que é centrada na quantidade de vidas positivas? Vamos ver. Para o utilitarismo clássico e também para o utilitarismo médio, ambas as situações são igualmente boas, já que a soma total é igual e também a média, né? Ou seja, que a soma total é mais 4, aqui também, a média também. Então, tanto o utilitarismo clássico quanto o utilitarismo médio diriam que as duas situações são igualmente boas, então, tanto faz escolher qual delas que dá na mesma. Mas poderia ser dito que S2 é melhor em pelo menos um aspecto. Em S2, existem 2 indivíduos com bem-estar positivo e 2 com bem-estar negativo, enquanto que em S1 tem apenas um indivíduo com bem-estar positivo e 3 com bem-estar negativo. Vamos ver aqui, ó. S1, né, tem um indivíduo A com bem-estar positivo e todos os outros 3 estão com bem-estar negativo. Em S2, nós temos, pelo menos ali, A e B com bem-estar positivo. Apenas 2 com bem-estar negativo. Então, poderia ser dito, né, que S2 é melhor nesse aspecto. Né? Em S2, temos pelo menos 2 indivíduos com bem-estar positivo. Vamos ver um outro exemplo. Esse segundo exemplo aqui é diferente. Vejam, presta atenção que ele tem uma implicação interessante. Ó, agora nós temos a mesma situação S1, só que em comparação a S3, que é diferente de S2. Vamos ver qual é a diferença. Novamente, né, em S1, tínhamos A com mais 10, B com menos 1, C com menos 2, D com menos 3. Então, nós tínhamos o sofrimento total de menos 6, né? Menos 3, menos 2, menos 1. Felicidade total de mais 10. Isso dava uma soma total agregada de mais 4. E uma média de mais 1, né? Porque é mais 4, temos 4 indivíduos. Agora, em S3 é um pouco diferente, porque o A ele vai estar com mais 7 de bem-estar. Em comparação, lá em S2, ele estava com mais 8. Então, não está tão bem. E o B está com mais 2. C está com menos 3 e D com menos 3. Talvez aqui S3 é muito parecida com S2, né? A única diferença ó, é que em S3, o indivíduo A está com mais 7. E em S2, ele estava com mais 8. O resto é igual. Só que isso tem implicações interessantes, porque agora a gente tem um sofrimento total ainda de menos 6, né? Só que temos uma felicidade total de mais 9. Em S2 era mais 10. Né? Então, por isso a gente vai ter uma soma total agregada de mais 3. Né? Mais 9 menos 6. Em S2, a soma total era mais 4, igual em S1. Então, por isso a gente tem uma média menor, né? Porque é mais 3 dividido por 4 indivíduos. Então, a média total é de 0,75. Então, veja. Resumindo, os utilitaristas clássicos e também os utilitaristas médios dirão que S1 é melhor do que S3, já que nela tanto a soma total quanto a média são maiores. Né? Então, os utilitaristas clássicos diriam para a gente escolher S1, mas também os utilitaristas médios diriam para a gente escolher S1. Então, tanto utilitaristas clássicos quanto utilitaristas médios diriam que S1 é melhor comparado a S3. Já alguém que defenda que quanto mais indivíduos com vidas positivas, melhor, já vão dizer que S3 é melhor nesse aspecto, mesmo que a soma total e a média sejam menores. Então, alguém poderia dizer, olha, mas tem pelo menos um aspecto no qual S3 é melhor, porque em S3 temos 2 indivíduos com vidas positivas.
né? Aqui nós temos só um, mesmo que em S3 a soma total seja menor e também a média seja menor. Isso não quer dizer que as pessoas que acreditam que é importante a quantidade de seres com vidas positivas, não quer dizer que necessariamente eles têm que considerar S3 melhor, tudo considerado. Veja, eu anotei algo sobre isso. Essas pessoas que consideram que a quantidade de indivíduos com vidas positivas é algo bom, vão considerar S3 tudo considerado melhor do que S1 ou não, dependendo do peso que vão atribuir aos outros fatores. Que outros fatores são que estão em jogo ali? A quantidade de indivíduos com bem-estar positivo, né, em comparação aos fatores soma total e a média. Né? Então, pode ser que uma pessoa diga, por exemplo, que é importante a quantidade de vidas positivas, né, de seres com bem-estar positivo, mas que, sei lá, a soma total e a média são mais importantes. Alguém poderia levar os três fatores em conta, mas dar maior peso à soma total ou à média. É uma possibilidade também. Mas, se a gente leva em conta e diz que a quantidade de seres com bem-estar positivo é algo importante, então a gente vai dizer que S3 é melhor em pelo menos um aspecto, né? Que importa não apenas a soma total e não apenas a média. Importa também a quantidade de seres com vidas positivas. Então, aqui temos outra possibilidade de teoria normativa que não é, né, nem o utilitarismo clássico total, né, baseado na soma total, nem o utilitarismo médio. É uma perspectiva que se baseia na quantidade de indivíduos com bem-estar positivo. Bom, por que essa perspectiva, que se baseia na quantidade de indivíduos com bem-estar positivo, ela precisa dar necessariamente igual consideração a todos os seres sencientes? Né? Por que ela é incompatível com o especismo? Ou seja, ela é incompatível não apenas com rejeitar, considerar moralmente os animais humanos, mas ela é incompatível também com dar um peso menor ao bem dos animais humanos. Porque, caso ela seja especista e dê um peso menor ao bem dos animais humanos, ela não vai alcançar a meta de que haja a maior quantidade possível de seres com vidas positivas. Vamos ver um exemplo que ilustra isso. E o exemplo pega novamente justamente aquelas situações anteriores que a gente viu, né? S1 e S3, só que agora a gente sabe que o indivíduo A, que está em laranja aqui, é um membro da espécie humana, e o indivíduo B, né, que está em azul aqui, é um animal não humano. Vamos supor que alguém diga o seguinte: olha, o que importa para mim é que a quantidade de indivíduos com bem-estar positivo seja a mais alta possível. Mas vamos supor que esse alguém, então, seja um especista e não queira escolher S3, porque em S3 o bem-estar do indivíduo humano aqui é menor do que seria em S1. Vamos supor que esse alguém é especista, então escolhe S1 em comparação a S3. Bom, se ele faz isso, né, então ele não está escolhendo aquela situação onde tem a maior quantidade de indivíduos com vidas positivas, que é S3. Então não está alcançando a meta que essa visão normativa visa alcançar. Então, por isso que a visão que tem como meta que a quantidade de indivíduos com vidas positivas seja a maior possível, ela é incompatível com o especismo. Porque se alguém for um especista, por vezes não vai escolher essa meta porque vai querer favorecer os humanos, mesmo que os animais não humanos tenham vidas negativas. Então, essa visão, né, ela tem implicações muito similares às outras visões que a gente está vendo em outros vídeos, né? Tanto em relação à exploração animal, quanto em relação à situação dos animais na natureza. Porque, vejam, a exploração animal maximiza a quantidade de indivíduos que têm vidas negativas, porque a maioria dos animais, né, na exploração animal, nasce só para sofrer, né? E ainda assim são mortos e a morte impede que eles tenham vidas positivas. Então, essa visão é incompatível com a exploração animal. E também é incompatível com negar, buscar, pesquisar maneiras de ajudar os animais que estão na natureza, porque, como a gente viu em outros vídeos, os animais na natureza já são muito prejudicados pelos próprios processos naturais. A maioria das pessoas não sabe, mas os próprios processos naturais maximizam a quantidade de animais que teriam vidas negativas, que nasceriam só para sofrer. Isso por conta de vários fatores, mas principalmente porque a maioria das espécies de animais se reproduz maximizando a quantidade de filhotes, né, tendo milhares ou mesmo milhões de filhotes por ninhada ou posta de ovos, e a maioria desses animais nasce só para sofrer e morrer pouco depois. Tá? Em populações estáveis, a média de sobreviventes é de 2 por ninhada somente. Todos os outros milhares de milhões nascem só para sofrer e morrer pouco depois.
Isso é caracterizado aí, por espécies de anfíbios, répteis, peixes ou invertebrados, aí como crustáceos, insetos, aracnídeos, né? E a maioria das pessoas não percebe isso porque quando pensa em animais da natureza tende a pensar na exceção da exceção, que são os animais de grande porte, né? Elefantes, leões, zebras, gazelas, etc., que são aquela imensa minoria de animais que não se reproduz assim, se reproduz tendo poucos filhotes, e isso aumenta muito a possibilidade de cuidado parental, né? Que aumenta muito as chances desses animais sobreviverem até a idade adulta. Mas esses não são a maioria dos animais da natureza. Né? Então, já que os processos naturais também tendem a maximizar a quantidade de animais que teriam vidas negativas, essa visão normativa, que se preocupa em maximizar a quantidade de indivíduos que teriam vidas positivas e minimizar a quantidade de indivíduos que teriam vidas negativas, também tem que se preocupar em prevenir o sofrimento dos animais selvagens, independentemente de se esse sofrimento decorre de práticas humanas ou de processos naturais, assim como essa visão também implica se posicionar contra a exploração animal, assim como várias outras visões que a gente viu em outros vídeos e vamos ver em próximos. Então foi isso esse vídeo. Obrigado para quem assistiu até aqui. Um abraço, tchau.